TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal, mais uma vez nós agradecemos por esse programa Enfoque Espírita no TV Correio da Manhã, né, canal 16 aqui em Petrópolis, agradecendo também a audiência, isso é muito bom. E o programa tem a finalidade exatamente de levar um pouquinho da doutrina espírita para vocês aí que nos ouvem e assistem. Lembrando que o programa é veiculado aos sábados, 7 horas e 30 minutos, segundas e quintas, 0 horas e 30 minutos, quartas-feiras, às 6 horas e 30 minutos. Lembrando também que nós temos um e-mail. Aceitamos perguntas, sugestões e também reclamações, claro, lógico. Só nos enviarem para enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. O programa pode ser visto também pela internet, www.tvc16.com. Pode ser visto também pelo Facebook, TV Correio da Manhã, assim como também no Instagram, TV Correio da Manhã. E aí vocês colocam lá, programa Enfoque Espírita, vai abrir toda uma página, né? E ali tem todos os nossos programas gravados que vocês podem acessar. Antes de continuar, nós temos aqui o nosso convidado, né? Que é o Paulo César da Silva, palestrante, declamador de poesia. Isso tem que ser importante. Seja bem-vindo, Paulo. As suas considerações iniciais. Obrigado, Luiz. Eu mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar aqui, compartilhando aqui com o Luiz e com todos vocês, né? E que a paz permaneça no coração de todos. Isso aí é muito bom. Então, ele é trabalhador também lá do Grupo Espírita Jesus e Maria, Rua Gregório Kruzik 446. Não é? E as reuniões públicas, segundas-feiras, 8h30, 8 horas. 8 horas. 8 horas. Toda segunda-feira, público. Tá? Lá tem ótimos palestrantes, além da convivência com o Paulo, sabe? Que sabe muito da doutrina, gente. Você não tem ideia como esse camarada tira coisa lá da cartola que a gente não viu e ele viu. Exatamente. Então, queres falar alguma coisa lá do centro? Não, está tudo tranquilo. Não, a casa está lá, né, toda segunda-feira, às 20 horas, aberta ao público, né? Temos palestrantes, vários palestrantes. Perfeito. Quem quiser nos visitar, nos dar a honra da visita, fazer é muito bom. É uma casa pequena, simples, mas que... Não, é acolhedora. É acolhedora, é isso. Olha, pelo menos eu conheço 3. Paulo, a Marcela e o Renan. 100% ótimos. Então, palavras de vida eterna, né? De Emmanuel vindo para Chico Xavier, através dele, né? E nós estamos no capítulo 139. Olha, vamos lá. E o título é Religião Pura. Vou pedir, então, que cada um vamos lendo e a gente comentando. Pode ser? Pode ser. Ok. Abre aspas. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Fecha aspas. Encontramos isso na Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 27. Então, isso aí eu vejo como uma primeira situação, não é, Paulo?
Sim. A visita aos órfãos, viúvas e orfanatos, enfim, pessoas que estão adoentadas, desde que as pessoas queiram. Isso. Essa passagem ela é muito interessante, que eu costumo ir lá na Bíblia ver a passagem, né? Certo. Até tem indicado aqui como a prática da palavra de Deus, que está na Bíblia. Sim, é o título. É o título, né? É muito interessante como ele fala que realmente parece que o indivíduo, isso aí foi feito há mais de 2000 anos, nessas palavras, e é tão atuais, né? Exatamente no círculo religioso. E eu não estou falando de religião, de todas, por causa dos religiosos ainda imperfeitos. Sim. Entendeu? Ele começa até dizendo assim, eu estou só acrescentando, porque essa missão é pequena, nós podemos acrescentar aqui, ó. Palavras de Timóteo, né? Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Veja só que já... Só para complementar. Que complementa, né? Então, mais adiante, ele diz assim, ó, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quer dizer, fala assim, do operoso praticante, né? Não é só ouvinte. Não. Você porque tem que por isso que colocar... Emmanuel vai discernir sobre isso mesmo. Exato. Né? Assim, o indivíduo vai ser só ouvinte. Eu vou nas igrejas, na casa espírita também. O indivíduo chega lá, ele fica observando, ele ouve palestra, ele ouve sermão, entende? Ele fica ali. Mas quando ele sai dali, ele não põe em prática o que foi dito. Essa eu só falei isso aqui, porque essa é a tônica da mensagem que Emmanuel vai colocar aqui, não é? Perfeito. Então, é muito importante que a gente, repetindo ali, né, no final ele fala, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guarde-se incontaminado do mundo, né? Exato. O interessante, gente, como Deus, através de Jesus, ele nos manda os recados, porque nós sabemos que nós temos que evoluir em conhecimento e moralidade. Então, eu não vi até agora nenhuma passagem em que Deus diz assim, você tem que fazer isto. Ele não coloca nessa posição. Olha aqui, nesse trecho que nós lemos, ele coloca assim, visitar os órfãos, visitar. Você vai se você quiser. Mas ele disse que aí está... por trás essa situação, em que, se visitar, vai ser bom para você e vai ser bom para aquele que está sendo visitado. Então, ele jamais vai, você tem que fazer. Não. Você faz se quiser, porque nem ele interfere no nosso livre-arbítrio. Ele o fez, mas ele não mexe, gente. Olha a nossa responsabilidade. Quando nós pegamos um texto, nós temos que identificar o que ele quer por trás daquela mensagem. E o Paulo o disse mesmo. Aí ele leu ali a parte da Bíblia, ali, depois do versículo 27, que complementa. Ele simplesmente lhe coloca a proposta, visitar os órfãos. Quer dizer assim, vamos regaçar as mangas e vamos fazer os outros. Se você não leva, vamos supor,
você tem um amigo que seja de outra denominação religiosa. Não importa. Ele cai doente. Só porque ele é de outra seção religiosa, você não vai visitá-lo? Você vai lá, ô rapaz, tudo bem, conversa trivialidade. Você não entra em religião nenhuma, ou falar isso, falar aquilo, não. Vai lá, dá um abraço nele, mas depois sai também. Como ele coloca aqui, essa questão de visitar, lembrando, se nós formos na época em que isso foi escrito, né, que hoje não tem muita diferença, mas as pessoas, a viúva, órfãos e doentes eram abandonados pela sociedade. Ah, tá vendo só? Entende? Eram abandonados pela sociedade. Por isso que ele fala para visitar as viúvas e os órfãos nas suas aflições. Uhum. Né? Sei, então, sei. é muito importante que a gente entenda isso, porque aí a pessoa chega assim, não, então hoje eu vou visitar a viúva e os órfãos. Literalmente isso. Não, como você falou, são todas as pessoas, nas suas aflições. Claro. Porque o indivíduo, às vezes, está precisando de um abraço, de uma palavra amiga, de atenção. Você passa na rua, você vê, é muito comum, isso, eu aprendi há algum tempo isso, tem lá as pessoas que são trabalhadores, que trabalham na limpeza da rua. Ah, sim, você sim. passa como, eu estou falando você, nós, né? A sociedade. Como se não fosse... Passa como se aquele indivíduo não merecesse atenção, fosse uma coisa invisível. Exato. Então, é isso, não adianta você ser um grande orador, um sacerdote, inclusive, de uma religião, e discriminar a todos. Discriminar, lógico, então, tá certo. Essa visita que ele fala. Visitar. Gente, quer dizer, estar junto e ver a pessoa. Lógico. Não é? Satisfação em vê-la. Já o ânimo do doente ou de quem quer que fosse, puxa, você lembrou de mim e tal. Então vamos lá, gente. Pode começar, por favor? Eu começar? Isso. Então vamos lá. Aqui já são palavras de Emmanuel. Religião diante das criaturas humanas pode envolver atitudes diversas. Aí ele coloca aqui algumas atitudes. Isso, né? Vamos lá. Polemicar em torno dos atributos de Deus, aditar interpretações individuais às revelações sublimes, centralizar a mente na exegese, consumir a existência em casuísmo, reexaminar princípios veneráveis em horas certas, atender ao ritualismo, enriquecer a simbologia, adotar posturas convencionais, cultivar penitências, levantar monumentos de pedra. Ele está falando aí da religião. Emmanuel vai falar da religião pura, como disse aqui Timóteo. Mas as religiões, nós vemos que nós fazemos isso. São coisas exteriores, né? Isso, totalmente, né? Olha só como é que Emmanuel foi perspicaz. A primeira situação, atitude, né, diversa, ele bota polemicar em torno dos atributos de Deus. O que quer dizer polemicar? Poletizar. É fazer tumulto. Ah, Deus falou isso, falou aquilo, mas não falou aquilo outro, diz para cá, diz para lá. Coloca dúvidas. Bota dúvidas, talvez até nas coisas que Deus, né, nos colocou. Será isso verdade? Gente, pelo amor de Deus, né? Nós temos grandes livros aí nos mostrando verdades que a nossa carapuça vai ter que servir na nossa cabeça. Ah, minha cabeça é grande. Mas tem um capacete maior, porque os nossos erros são grandes, né? Fala, aditar interpretações, que você chega e quer mudar a frase para o seu... Então, não, isso aqui não está certo, seria melhor que fosse dessa maneira. Pois é. Isso aqui é outra situação. O que ele quis dizer com isso, gente? Por causa das interpolações.
que quer dizer interpolação? Vamos lá. Você tinha o texto em hebraico. Tinha que traduzir para o grego antigo. Só que não tinha palavra no grego que substituísse ou coisa parecida. E aí começou as adaptações. Aí que teve... É lógico, gente, que nós tivemos lá atrás. A gente não sabe quem foi quem. Nem quero saber. E eu falei assim, não, mas espera aí. Para que nós possamos ter o poder na mão, vamos mudar. Haja visto em 610. Lá existia uma palavrazinha chamada reencarnação. Mas uma senhora da época resolveu que tinha que ter se tirado. E tirou-se reencarnação da Bíblia. Pois é, gente. Isso é história da Bíblia. Eu não estou tacando pedra em ninguém. Não. Isso é história, não é história. É história com H-I. Tá? Ok? E mesmo que pode tirar a reencarnação da Bíblia, mas a reencarnação é uma lei natural. Não é? Ela vai acontecer de qualquer maneira. De qualquer maneira. É uma questão das pessoas, há um tempo, identificarem que é uma lei natural de Deus. E graças a Deus que nós a temos, né? É claro. Quer falar mais alguma coisa a respeito? Não, é que isso aqui é importante, né? Como ver essa parte em que Emmanuel fala, exatamente que serve a gente. Nós não estamos aqui criticando os outros, não estamos aprendendo o que nós podemos fazer de errado. Então, para consertar. Para consertar. Vamos consertar. Esse é que é o coisa, né? Então, tem muitas coisas, né? Que ele fala atender a ritualismo, né? Levantar monumentos de pedras, essas coisas. Então, tudo isso é religião. O Luiz vai ler aqui o que ele fala sobre isso. Isso não quer dizer que a gente tenha que execrar as pessoas que fazem isso. Emmanuel só está falando assim. Ele vai falar de quê? Da religião pura. Perfeito. Né? Que já Tiago, se alguém... não, porque estão falando isso... Está lá com Chico Xavier, falou, ele não está condenando, porque vocês vão ver que ele não vai condenar. Ele está falando simplesmente, nós achamos que ser religioso é até aquelas coisas exteriores. Exteriores, né? Olha, lembrando aqui, a última situação que ele coloca, levantar monumentos de pedra. Sabe o que me lembrou? Me lembrou Francisco de Assis. Lembra que lá na história dele, lá em 1200, 1100, 1200 por aí, né, da nossa era, ele ouve Jesus e fala assim, Francisco, vá e erga a minha igreja. Francisco, o que fez? Ele achou que lá em São Damião, que estava toda destruída, era para construir aquilo. Mas o simbolismo era outro, era aqui dentro, não é isso? Exato. Ele construiu São Damião, sem problema nenhum, gente. Tá? Mas ele, além de construir na pedra, ele também ajudou todos aqueles de Assis daquela época que eram julgados ao léu, como você disse, né? Tá certo? Então vamos lá, gente, Olha, antes de nós prosseguirmos, nós temos que fazer um primeiro intervalo. Poxa, mas passou tão rápido. Pessoal, nós temos que fazer um primeiro intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já.
Alô, pessoal. O programa Enfoque Espírita voltando em seu segundo bloco. E nós estamos falando sobre religião pura, né? Lá no capítulo 139 do livro Palavras de Vida Eterna. Vamos lá. Ninguém nega que essas manifestações deixem de ser atestados de religião e religiosidade entre nós outros. As criaturas encarnadas e desencarnadas na Terra, e ninguém recusa o valor relativo que apresentem para determinadas pessoas em certos estágios da evolução. Olha, isso é muito interessante. Ninguém nega, né? Por quê? Todas essas coisas que Emmanuel cita aqui anteriormente, levantar, cultivar, adotar, não tem problema nenhum. Se você quiser construir um local para que as pessoas possam se encontrar, para ouvir outras pessoas a trazer boas novas, por que não? Não vejo. O problema não é bem esse. O problema é uma coisa horrível. É fazer dali meios. Isso não sei se é muito certo. Eu acho que não, mas cada um com o seu cada um. Atender ritualismo, não sei o que quer dizer isto, mas nós vemos hoje que para você falar com Deus, você precisa ir a algum lugar especial? Não. Aliás, na Bíblia diz, quando você quiser orar, vá ao seu quarto, feche a porta. Por quê? Para que nenhuma som vindo de fora venha interferir na sua mentalização com o astral superior. Gente. E aí você fala, eu estou falando para Deus, ele está te ouvindo. Não tem outros espíritos ali também, juntos de você, que ouve. Não tem a menor dúvida. Aliás, diga, bata e abrir-se-vos-á. Que porta é essa, gente? É a porta do conhecimento. Não é? Isso. E assim vai. Pedir, recebereis. Eu não coloco ponto, eu boto vírgula. Desde que você tenha merecimento para aquilo. Exato. Sabe? Porque é muito fácil assim, não, eu vou pedir a Deus que eu quero um carro 0 quilômetro. Ele vai te dar um, mas não vai mesmo. Que Deus não castiga e não premia ninguém. Gente, vamos acordar para a vida, ok? Mais à frente, assim, e ninguém recusa o valor relativo que apresentem para determinadas pessoas em certos estágios da evolução. Pois é, você só recebe de acordo com o grau evolutivo seu. Você ganha o salário mínimo, vamos supor, é coisa material. De repente você pede um Mercedes-Benz, é incompatível, gente. Não é assim? É isso aí. É incompatível. Por isso que ele coloca lá valor relativo que apresentem para determinadas pessoas em certos estágios da evolução. Aqueles que estão mais elevados vão querer aquilo? Não, porque eles sabem que eles podem, como é que chama aquilo? Volitar. Você pensa, estou pensando agora em ir lá na Torre Eiffel, lá na França, em Paris. Você fecha os olhos, o teu pensamento foi. Exato. Você assim é. Então nós recebemos de acordo com o nosso merecimento e grau evolutivo. Quando ele fala que o valor relativo que apresente para determinadas pessoas em certos estágios da evolução. Existe o que nós já podemos conhecer, a religião natural. A religião natural o quê? É o sentimento divino que todos nós temos dentro de nós. Isso. Mesmo até o ateu, ele tem esse sentimento. Ele simplesmente não acredita em Deus,
muito de acordo com como é Como ensinado foi nas dito pra religiões, ele. coisa e tal. Mas ele tem um sentimento, porque às vezes é uma pessoa boa, como gosta das pessoas, gosta da vida, então é o sentimento divino. Veja que isso, os povos primitivos já cultuavam Deus de alguma forma, em volta de uma fogueira, dançando. Deus era o sol, era a lua, a chuva, trovão, essas coisas, né? Então, esse sentimento. Então, cada um tem o seu estágio. Se você chegar para uma determinada pessoa e colocar para eles os conceitos espíritas, ele não vai entender nada, não vai servir para ele isso. Não vai. Entende? Não é que o espiritismo está acima, não, mas ele ainda precisa caminhar um pouco para poder assimilar. Por isso o Evangelho de Jesus é aquela ligação entre a doutrina espírita, né, como ciência, filosofia e religião, né, e as pessoas, porque quando você vai falando do Evangelho, como é o caso que Emmanuel fala do Evangelho, o Evangelho ele é universal, ele atinge a todos os corações. A todos. Aliás, me lembrou, nós estamos conversando agora sobre Deus, né? E o ateu diz assim, sou ateu graças a Deus. Uma situação. A outra foi, perguntaram a Albert Einstein se ele acreditava em Deus. Sabe o que ele respondeu, gente? Acredito sim. Não acredito no Deus que o homem criou. Sabe? Porque nós fazemos um Deus, um senhor de idade, de cajado na mão, de barba, sabe? Não é nada disso, é uma energia pulsante. Nada disso. Ah, mas como é que Jesus... tá bem, ele precisa de um corpo para estar num orbe governando em provas e expiações. E quando ele vai receber as orientações de Deus, como é que ele fica? A gente sabe, gente. Lá no Monte Tabor, quando Tiago, João e Pedro estavam juntos, que houve a transfiguração, eles conseguiram olhar para Jesus naquela luz toda? Eu acho que não. Né? Vamos lá. Entretanto, o Evangelho nos ensina que a religião pura diante de Deus é outra coisa. Tiago traça a definição correta, afirmando: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Pois é, olha só que maravilha, né? Literalmente, ele insiste novamente no visitar, né? E a gente vê aí quantas pessoas estão à míngua. Gente, eu não sei, com esse frio todo que está fazendo aqui em Petrópolis, como é que determinadas pessoas estão conseguindo sobreviver nesses casebres. Se a gente que já está dentro de uma casa aparentemente com tijolos e tudo mais, a gente já está sentindo frio. Imagine eles. Aqui falta uma coisa aqui, né, que está na palavra de Tiago, né? Aqui, além de você guardar, visitar, também guardar-se, ou seja, guardar-se da corrupção do mundo. Entendeu? Quer dizer, então você não é... Porque, veja, o mundo, né, nós somos indivíduos imperfeitos, né? Então, somos todos imperfeitos. Até que Jesus ensina, quando ele ensina o povo a orar, ele tem lá assim: e não nos deixeis cair em tentação, porque nós temos que viver no mundo. Porque até para fazer o bem, muita gente pensa que está fazendo o bem, né, mas ele está usando a caridade como propaganda para se elevar. Existe isso, é comum. Existe, né? existe, é claro. comum, mas porque não entende ainda. Aqui,
Tiago fala, veja que isso já naquela época acontecia. Já acontecia. Entende? Você vai fazer o bem. E outra coisa que a gente entende aqui, ó, temos que viver em sociedade. Não adianta nós nos colocarmos dentro de um templo lá fechado, né, e ficar ali orando, rezando, porque aqui eu estou longe da corrupção do mundo e aqui eu vou sair daqui direto para a felicidade eterna. Gente, o próprio Jesus, imagina, que às vezes a gente tem que raciocinar, o próprio Jesus, que é um espírito elevado, nós não temos nem como dizer o grau de elevação dele, né? O que ele fez? Ele veio ao mundo e para um espírito superior vir reencarnar é uma trabalheira danada, leva às vezes milênios para ele poder chegar ao momento dele reencarnar, dele encarnar, né? Para ele vir à Terra e fazer o que ele fez. Mas ele veio aqui porque já mostrando para nós a importância da vida social, porque ele não veio e se isolou. Olha lá, vamos todo mundo para o monte rezar e vamos ficar lá o resto da vida. Não, eles, quando fala subir ao monte para rezar, isso também tem muito simbolismo. Você tem de subir a sua mente, a sua mente, a sua mente. Entende? E orar. Quando você falou isso, quando ele orava para Deus, ele não ia, ele só às vezes se isolava das pessoas, mas Deus está contido, onipresente, contido em nós mesmos. Pois é, e Jesus, quando se isolava, ele já era um espírito superior e evoluidíssimo. Para justamente ninguém assim, porque o pessoal chegava perto dele, gente, falava assim, Jesus, fulano está doente, você me ajuda lá e tal. Sabe, era só um petitório danado. Agora, quem chegava assim, Jesus, vamos orar? Eu, sinceramente, se tem na Bíblia, eu não vi. Pode ter, tá? E ali, o famoso Sertão da Montanha, né, ele mostra como se deve orar. Uma das situações que você pode orar. Ensinou o povo a orar, o que não era ensinado ao povo. Não. Tanto que um dos discípulos de Jesus pediu a Jesus, mestre, nos ensine a orar. Como João Batista. Como João Batista ensinava aos discípulos dele. Né? Porque veja que as pessoas não sabiam. Como hoje, muita gente, quando Jesus fala lá, entrai para o seu quarto, né? E fechando a tua porta, ora teu pai que está lá no segredo. Na verdade, isso é metafórico, né? O quarto, porque não existia a palavra intimidade. Quando foi traduzido, não tinha lá. Não. Entrai para o seu íntimo. Fechar a sua porta, quer dizer, você se desligar do exterior. E aí ele fala algo interessante. E ora teu pai que está lá no segredo. E teu pai que tudo vê no segredo te recompensará. Isso. Entendeu? Então veja só que Jesus ensinou o povo a orar. Então os fariseus na época ficaram danados da vida com Jesus. Claro, porque isso era coisa que era só para os sacerdotes, os religiosos. Exato. Só dentro dos templos que se podia orar. E ele falando, qualquer lugar que você tiver, você pode se dirigir ao Pai. Mas com certeza, gente. Mas você pode ir ao seu centro espírita, à Igreja Católica, lá na pregação do culto evangélico. Dos evangelhos, não tem problema, não tem problema nenhum. Tem que mais é que ir mesmo, sabe? Para justamente, pelo menos naquele momento, você não está fazendo nenhuma bobagem ou criando situações negativas para ninguém, inclusive para você mesmo, né? E de alguma forma ele está começando a se dirigir para o lado espiritual dele, para o lado bom dele. Bom, por isso não se deve ir contra as religiões. Não, né? Porque eu sou espírita, não, eu não admito católico. Gente, eu sou fofoqueiro, então eu gosto. Às vezes eu vi, não é que alguém me disse, não, eu vi espíritas eminentes, até aqui em Petrópolis, falar isso. Não, eu não. Aí, por exemplo, foram batizar meu neto lá, mas eu não vou naquela coisa e tal. Rapaz, a coisa mais feliz da minha vida, há pouco tempo, quase um ano aqui,
Eu tenho 3 netos, aí eu fui no Aham. batismo. Gente, eu acho aquilo maravilhoso. Claro, Lindo, entende? Eu acho lindo. claro. Gente, e quanta coisa boa, talvez nós espíritas vemos coisas que talvez os próprios católicos não veem. Olha só, voltando lá atrás, olha o que o Paulo acabou de dizer. Atender a ritualismo, enriquecer a simbologia. Por que, nesse exemplo que você falou aí, o padre jogou água na cabeça da criança, como João o Batista fazia lá, fez com Jesus? É um simbolismo, não é? Limpeza de alguma coisa, não sei, sabe? O batismo que João mergulhou, que a pessoa ficava do outro lado do Rio Jordão, né? Aí, quando que iria passar para o grupo dele, a pessoa passa pela água, que é um renascimento. Renascimento. Passar isso. pela água, porque o ventre da mulher tem o líquido amniótico, né? Então, passar pela. Então, era um nascimento. E os essênios, todo dia pela manhã, eles tomavam banho, eles mergulhavam na água e saíam, porque eu nasci mais um dia. Imagina. Entendeu? É um simbolismo, a gente, tudo bem, sem problema nenhum. Então a gente vê aí que ele nos incita a fazer a caridade, porque atrás disso aí tudo é a caridade, sabe? E eu vejo uma outra, atualmente, visitar as pessoas, sim, mas o primordial para mim hoje é emprestar o seu ouvido. As pessoas estão muito atribuladas com situações negativas e elas estão desarvoradas, não sabem, falam bobagem, falam coisas assim, sem nexo nenhum. E você está falando, não, da minha vida está isso, está aquilo. Quer dizer, tudo coisa baixa. Muda, rapaz. Aqui, olha o sol. Ah, pois é, esse sol está me batendo no rosto, não estou conseguindo ver direito. Quer dizer, tudo é negativo. E nós temos que... Aí ela vem em cima de você e começa a julgar as coisas. Ela precisa de alguém para desabafar. Aí é que eu vejo você emprestar seu ouvido. Você, Jesus, a pessoa está precisando de calma mesmo. E eu deixo simplesmente ela falar. Aí me dá um abraço aqui. Mas por quê? Não, me dá um abraço. Poxa, você não desabafou? Ótimo. Você está se sentindo melhor? Aí já não sabe mais o que vai falar. Por quê? A coisa primordial foi que ela jogou tudo para fora. Fez uma catarse. Até o corpo entrar em equilíbrio novamente, falei assim, puxa vida, a gente não deve falar isso, mas encontrei pessoas assim, falei assim, foi tão bom conversar contigo. Isso acontece. Ah, bom, ótimo. Acontece com os religiosos que estão um pouco mais equilibrados, não vamos que nós sejamos equilibrados, não, mas pelo menos a gente não cai à toa. Só quando a gente trupica. Só quando trupica. Gente, está quase na hora, nós vamos fazer um segundo intervalo, ok? Ok. Pessoal, nós temos que fazer um segundo intervalo, voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal, o programa Enfoque Espírita voltando em seu terceiro bloco. E nós estamos comentando exatamente o capítulo 139, né, do livro Palavras de Vida Eterna,
palavras de Emmanuel. Você quer fazer o final? Faça o final, por favor. Em suma, a religião irrepreensível da alma, perante a divina providência, segundo nolo confirma a doutrina espírita em seus postulados, repousa, acima de tudo, no serviço ao próximo e no caráter ilibado, ou melhor, na caridade incessante e na tranquilidade da consciência. Olha, atualmente, essa palavra consciência tem muita gente intranquilo com isso. Aliás, então, gente, dá a tua explicação, por favor. Não, assim, Emmanuel aqui já deixou bem claro, né, o objetivo. E aí, já falando, o Espiritismo não é a melhor religião, não é a religião maior, não é nada disso, é apenas que ela tem, como ele fala aqui no seu postulado, né, ele confirma, né, no serviço ao próximo e no caráter ilibado, ou melhor, na caridade incessante e na tranquilidade da consciência. Aí lembrar que a caridade incessante, quando ele fala aqui, como é que eu vou fazer caridade todo dia? Eu vou dar pão para o pessoal todo dia? Roupas? A caridade incessante é o seguinte, tem uma questão no Livro dos Espíritos, 886, que Kardec pergunta à espiritualidade: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E a resposta é a seguinte: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então a caridade, segundo o Espiritismo, ela é a sua atitude diária. Ser benevolente é o trabalho do bem. Tudo que você fizer que seja para a construção do bem, para que o bem aconteça, né, na sua palavra, no seu olhar, nos seus gestos. A indulgência para com as imperfeições dos outros, porque nós somos muito cruéis quando vemos alguém em erro. O que nós primeiro metemos o malho, a gente põe para baixo, quer que mata, joga no lixo, faz essas coisas. Nós queremos a pior coisa. E, na verdade, devemos ser indulgentes, não é conivente, indulgente, é compreender, praticando, de certa forma, a solidariedade, colocar-se no lugar do outro. Se eu tivesse errado como ele, o que eu gostaria que fizesse comigo? Né? E o perdão das ofensas é a tolerância esclarecida, né? Você saber, se esforçar, e tudo isso precisa de esforço. Não é, a gente sabe, não é fácil. Depois que inventaram a palavra difícil, nada mais ficou fácil. Né? Mas é esforço nosso, de todos. E essa é a caridade, cara. O resto é benevolência, que deve ser feita também, porque se alguém tiver com fome, você tem que dar comida. Com frio, você tem que agasalhar. Isso é necessário, e é também a caridade, mas a verdadeira caridade está dentro do indivíduo. Sim. Sendo solidário. Se eu tivesse com frio, desagasalhado, o que eu gostaria que fizesse comigo? Que me agasalhasse. Entende? Então, é isso que, no resumo, é isso. E você, de certa forma, se considerar, se esforçar também para não se deixar levar pela corrupção do mundo. Exato. Porque isso é muito fácil. Os religiosos são os mais fáceis de ser levados para a corrupção. Porque hoje em dia, Deus, Jesus, são objetos de comércio. Infelizmente, né? Pois é, você falou uma coisa muito interessante. Aí nós vemos aqui que no meio diz assim: segundo Nolo confirma a doutrina espírita. Onde está escrita a doutrina espírita, gente? Na nossa consciência, não é isso? Exato. A lei de Deus está na nossa consciência. Exatamente, porque Deus a colocou ali. E nós vemos que esses postulados da doutrina espírita, nós podemos encontrar lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Especificamente no capítulo 5, eu acho, versículo 41.
Eu estou ficando igual o Gama, viu? Lembrando das coisas. Não, mas então, diz assim, olha, primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. É a base da doutrina. É a base da doutrina. E aonde nós vimos que a doutrina espírita tem esses postulados? Lá na Bíblia. Exatamente. Nós vemos lá em João 14:16, né? Lucas 24, 44 a 49, e João, no capítulo 14, 26, diz do Consolador prometido. Jesus já sabia que nós não íamos entender as palavras dele lá de trás. Então ele mandou um outro Consolador, que é exatamente o Espiritismo, gente. Nós acreditamos nisto. Sabe? Leia a Bíblia pelos postulados espíritas. Você vai ver que tudo se completa. É uma coisa tem trechos ali, você diz, gente, o que ele quis dizer com isso? Mas se você olhar pelo lado espírita, isso é isso, isso é aquilo, pronto. Já encaixou o ladrilho certinho no desenho. E aí a gente vê, gente, como é que é ter caridade incessante. Não é a caridade de tirar do bolso. Passou você me dá um dinheiro para comprar um pão, tá bem. Mas tem que vir daqui, gente. Ou melhor, através daqui. Tem que vir daqui, passar pela razão para você fazer. Eu digo o seguinte, não é que eu seja mão de vaca, não. Mas eu não dou dinheiro, sabe? Não dou. Eu falei, você está com fome? Você quer comer alguma coisa? Quero sim. Vou ali, aqui, você pode fazer isso para ele e está pago aqui. Tá bom assim? Tá tudo certo? E vou me embora. Pronto. Não, eu já comi. Eu falei, só, sinto muito. Não vou, sabe? Você não sabe o que a pessoa vai utilizar daquele dinheiro. Posso estar tirando alguma coisa dele? Posso. Mas eu também tenho que preservar a integridade dele, porque de repente o corpo é fraco, gente. De repente está muito frio. Vocês entenderam, né? Não vou induzir o indivíduo a esse tipo de situação. Vocês me perdoem, mas eu ainda tenho que evoluir a esse respeito, com certeza. Acreditar no outro. Mas a caridade, na verdade, não é. A pessoa, às vezes, eu também tenho, eu apoio esse teu pensamento. É porque a caridade, tem gente que pensa fazer a caridade e sai dando esmola, dando dinheiro. É a coisa mais fácil que tem, é você dar esmola. É fácil demais. Entende? Isso é fácil. Agora, vai compreender o outro, vai agir sempre no bem, né? Perdoar. Entende? A caridade é um esforço. Olha, Paulo, eu tenho lá em casa, nós temos um grupo de pessoas que atende lá uma comunidade lá no contorno, entendeu? E chegou uma pessoa lá me pedindo dinheiro, com uma lista de remédio toda esfarrapada, tal. Pela fisionomia, eu falei, opa. Aí ele disse, eu preciso comprar um remédio para minha filha, que está tal, não sei o quê. Eu falei assim, olha, dinheiro eu não dou, mas se você quiser 1 quilo de açúcar, eu posso lhe dar. Açúcar eu não quero. Ele queria o dinheiro, gente. Será que ele ia comprar mesmo o remédio para a filha? Isso, infelizmente, não quero saber. A imperfeição humana é isso. Não aí, né? É isso? Não então tem a gente vê que as coisas têm que ser muito bem medidas. Mas desde que se faça aqui,
Olha, é o que Jesus quer. Não tem a menor dúvida. Você quer falar mais alguma coisa? Que o nosso tempo está... Acabou. Não, mas nós temos... Eu posso... tem muito tempo, não? Não, estamos no final já. Então, não, mas é lembrar aqui a todos, né, que é muito importante, independe de religião, o indivíduo ser caridoso, ser benéfico. Essa que ele fala hoje, Timóteo fala sobre a visita aos viúvos e aos órfãos nas suas atribulações, né, e se manter incorrupto no mundo, né? Então, esse o esforço do cristão, do religioso, daquele que quer realmente seguir o caminho do bem, né? Me lembrei de uma coisa, dá licença, Paulo. Você sabe o que é incorrupto do mundo? Quer dizer, você está na fila do banco. Aí você se finge que é uma pessoa com deficiência para passar à frente do outro. Corrupção, a gente pensa que corrupção é só político, é corrupto. Mas às vezes nós agimos corruptamente. Nós somos também. Mas as suas considerações finais, Paulo, infelizmente. Então, né, eu fico feliz por ter participado mais uma vez dessa conversa com o Luiz, que é um programa que para mim acho que tem grande utilidade, ainda mais que fica gravado. Então, eu espero que nós conversamos aqui possa ser útil a alguém, que seja uma vírgula, uma sílaba, nós já ficamos justificados, né? Muito obrigado a todos e que a paz permaneça no coração de todos. Pois é, pessoal, o nosso tempo terminou, agradecendo a audiência e também agradecendo a todos, né, que nos parabenizam. Isso não me enche os olhos. O que eu quero é justamente, eu e o Paulo queremos levar um pouquinho da doutrina espírita para todos. Que Jesus os abençoe, nos dando paz, equilíbrio e tranquilidade. Até a próxima semana, se Deus quiser. TVC, a TV do Correio da Manhã.